Depois de conhecer Raimundo, em maio de 2011, nossa amizade foi se fortalecendo a cada encontro, a cada momento. Logo depois que o conheci, praticamente na mesma semana, fiz uma viagem e fiquei uns 20 e poucos dias fora do Brasil. Durante essa viagem, pensei muito nele. Era uma loucura. Eu mal o conhecia, mas estava do outro lado do mundo pensando numa pessoa que morava numa ilha. A ilha do Raimundo. Pegava-me pensando nele não só porque gostaria que ele visse o que eu estava vendo, mas também porque ficava pensando se ele estava bem, se estava com frio, porque eu sabia que poderia estar fazendo muito frio naquele momento em São Paulo. Voltei de viagem e fui vê-lo quase que imediatamente. A partir desse dia, a ilha virou o roteiro certo nas minhas saídas. Dava sempre um jeito de passar, mesmo que de carro, sem parar. Queria sempre saber o que ele estava fazendo, se estava bem, se tinha se alimentado, o que tinha escrito. Quando não o via, ficava imaginando. E se chovia ou fazia frio, ficava preocupada. No começo da nossa amizade, levava algo para ele, a cada visita. Normalmente comida e roupa, mas também cobertor, toalhas e dinheiro. Esse último não consegui que ele aceitasse uma vez sequer. Raimundo nunca, em momento nenhum, pediu nada. Ele não pedia nada a ninguém. Acreditava, aceitava quando levava algo para ele, mas sempre dizia que não precisava de nada. Isso me deixava muito intrigada. Como uma pessoa que está ali, naquelas condições, morando na rua, diz que não precisa de nada? Descalço, sem roupa, vestido de sacos plásticos, como poderia não precisar de nada? Ainda mais com o inverno se aproximando. Com tanta gente tendo tanta coisa e querendo mais e mais, como ele poderia querer nada? Nesse momento, Raimundo se revelava para mim como um contraponto à sociedade consumista que temos hoje. A forma enraizada das pessoas de sempre desejarem mais e mais, não importe o quanto já tenham ou precisem. Ele me fazia refletir muito sobre o seu modo de vida, de não precisar de nada. Ainda assim, eu sempre levava algo. Raimundo sempre ganhava muitos presentes. Tinham pessoas que iam praticamente com hora marcada, aos domingos, ou 2 noites por semana, ou logo pela manhã. E o que ele fazia com tudo que recebia? Observando um dia, percebi que, na verdade, ele tinha uma função social. Ele era um centro de distribuição para outros moradores de rua. Ele ganhava, guardava e doava. Assim como haviam pessoas que iam diariamente doar coisas para ele, também haviam moradores de rua que iam diariamente ganhar as coisas que ele recebia. Ele distribuía tudo o que ganhava. E isso é um ponto de reflexão interessante no contexto do mundo do Raimundo. Um morador de rua com a dádiva da doação. Quem, em tese, mais precisava era quem mais ajudava. O mais vulnerável e mais frágil em nada estava contaminado pela sociedade consumista ou acumuladora, a qual, de certa forma, pertencia. Eu sou assim, de tanto comer raios de sol, de tanto solar. Eu sou assim, de tanto levar pancada de sonhos na cabeça. Eu não me esqueço, eu não me esqueço. Embora não tenha girado em carrosséis, embora não tenha assistido televisão, eu já fui de um outro planeta. Já tive anéis de Saturno nos dedos da mão. Está começando um passeio do Mundo Livre, especial Chala Monteiro, aqui na Biblioteca do Céu Perus. Hoje a Chala vai nos falar um pouco da história que ela viveu com o Raimundo, um ex-morador de rua. Uma história muito interessante. E eu começo agradecendo a Chala. Chala, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e saber que é um prazer imenso e emocionante poder contar com você, contando essa história, contando um pouco, falando a respeito dessa história pra gente.
Obrigada, Carlos. Quero agradecer a vocês, né, a oportunidade de estar aqui, a Elô, a todo mundo, a atenção, né, o convite. E para mim é bem especial, né, como você falou e por último, eu acabei tendo uma oportunidade de estar falando para muita gente, de alguns programas, de conversar, mas eu acho que nunca assim tão íntimo e com crianças e com pessoas, né, que estão aqui dentro de uma escola, então está sendo bem especial, é a primeira vez. Que bacana. A gente busca esses encontros, né, saraus ou encontros que sejam mais próximos. Sim, porque sim. é aí que a gente olha no olho claro. E essa coisa acho que tem muito a ver com o que você viveu com o Raimundo, né, desse olhar mais atencioso. Chara, me conta, como foi a primeira vez que você viu o Raimundo? Como é que foi a primeira vez que você viu, o que te chamou a atenção no Raimundo? Para entrar nessa história, o Raimundo morava numa avenida. Vocês conhecem algum morador de rua por aqui? Conhecem? Ele morava numa avenida lá na cidade de São Paulo. Lá, digo na cidade, nós estamos na cidade, mas digo na região central. O que foi? Você ia passando, parou? Eu ia passando, na verdade eu não sou de São Paulo, né? Eu tinha vindo morar há relativamente pouco tempo e acabei me mudando para a região que o Raimundo morava. Como o Carlos falou, ele chamava de Ilha, porque é uma avenida grande e tem um canteiro central. E ele acabou construindo, enfim, a casinha dele, o habitat dele em um desses canteiros. E aí eu me mudei, né? Tinha me mudado recentemente para a região e estava caminhando de manhã. E aí eu me deparei com essa figura, assim, uma pessoa, não dava para saber muito se era homem ou mulher, mas isso também não importa, porque ele tinha um cabelo muito, muito, muito comprido, porque ele ficou muitos anos vivendo nessa condição, foram quase 35 anos, né? Morando na condição em situação de rua. E aí eu via que ele estava sentadinho numa banquetinha de madeira, escrevendo. E aquilo me chamou muita atenção, porque imaginem um canteiro de uma avenida movimentada, então os carros vêm por aqui, os carros vão por ali. São Paulo, né, a gente sabe que é um lugar, tem uma megalópole, uma cidade enorme, e tinha uma pessoa que estava sentadinha naquele burburinho todo escrevendo. Então aquilo me chamou muita atenção. A parte de qualquer outra informação que eu pudesse ter visto dele, como era, né? Ele estava vestido de saco plástico, ele já não estava mais usando roupa, porque ele morava muitos anos na rua. Então roupa já tinha sido algo que ele já não conseguia mais utilizar. Então ele se vestia com sacos de lixo, sabe os sacos pretos, os mais grossos, que as pessoas colocam, vão jogar os lixos, então era bem grosso até para poder ser uma vestimenta mais durável, né? E aí ele construiu toda uma cabaninha com esses mesmos sacos que ele usava para se vestir, onde ele guardava as coisinhas dele e estava sentadinho nesse banquinho. Mas a parte dessa descrição, né, de ver ali como ele estava vestido ou como ele estava vivendo, né, que era uma cena muito forte. Porque uma pessoa, né, quando a gente olha alguém que está morando na rua, é uma cena forte, a gente se imagina naquela condição. Mas a parte disso, o que eu senti foi que ele era uma pessoa especial e que eu precisava conhecer ele. E aí, nesse dia, eu não podia, não tinha muito tempo, porque eu já tinha um compromisso de trabalho, então eu estava meio que dando uma caminhadinha e ia para casa, mas 2 dias depois eu voltei, com o objetivo de conhecê-lo. E aí eu atravessei a rua, porque no lugar que ele estava, não é que ele estava num lugar que tinha sinal, que as pessoas... Não era uma calçada, era literalmente uma ilha, como ele nomeia. Então, para chegar até ele, eu tinha que atravessar. E não tinha um sinal, então tinha que esperar mais ou menos, né, um momento que o trânsito estivesse tranquilo. Aqueles canteiros centrais. Agora tem um sinal, porque foi feita uma ciclovia. Toda essa avenida foi feita uma ciclovia. Mas eu estou falando de 2011, que não tinha ciclovia, que não tinha o sinal. Então eu atravessei, e aí quando eu cheguei digamos, no território dele, né, na ilha dele, eu pedi licença. Eu falei, licença, e bom dia. E aí fiquei parada. Não me aproximei muito, porque eu não sabia se eu era bem-vinda, né? Se ele ia gostar, que eu estivesse ali, na casinha dele. Aí ele estava paradinho assim, daí com aquele cabelão enorme, daí ele fez assim,
quer um pedaço de papel? Aí eu, na hora, né? Claro! Aí já cheguei mais pertinho dele e ele me entregou. E aí eu peguei o papel, fiquei meio nervosa, né? Porque, enfim, estava meio emocionada de estar ali e li. Tentando entender, porque a letrinha dele, porque imagina, ele ficou muitos anos ali, então a letra, por mais que ele tivesse todo um cuidado em escrever as poesias, ele é um poeta. Eu quis dizer a ele que eu queria confirmar o meu entendimento. E aí eu falei para ele, eu posso ler em voz alta para ter certeza que eu entendi o que você escreveu? Aí ele falou, pode. Aí eu comecei a ler. E é assim, a primeira poesia que ele me deu é muito bonita. Se chama Ponte 2. Diz assim, que é o interesse do leitor pela vida do autor que ele leu e dos demais consumidores de tudo que o homem fez. Assina o condicionado. Aí eu achei aquilo tão maravilhoso, né? O interesse do leitor pela vida do autor. E eu pensei, nossa, o cara é um poeta, eu estou super interessada nele, né, na vida dele. E ao mesmo tempo, este poeta, este homem, está morando em situação de rua. E a outra frase fala, e dos demais consumidores de tudo que o homem fez, ele não está consumindo nada. Então aquilo ali na hora deu um nó na minha cabeça. Eu falei, nossa, realmente me deu uma sensação de estar diante de um mestre e de um encontro muito especial, sabe? Quando você conhece alguém, que você olha no olho e fala, eu quero ser amigo dessa pessoa para sempre. Eu acho que esse contato, que foi o que a gente estabeleceu, que proporcionou que realmente essa transformação, tanto na vida dele, que é mais notória, né? Porque na verdade ele acabou acontecendo um monte de coisa e ele hoje retornou, né, a sua família, ficou separado aos 51 anos, longe da terra natal, longe da família. Então hoje ele não mora mais em condição de rua, ele, né, tá junto da família. Então essa transformação na vida dele é algo que se nota aos olhos vistos, mas na minha vida é algo assim absolutamente profundo, que eu não consigo nem descrever o que é essa amizade que me transformou. Mas eu acho que esse vínculo e essa amizade foi o canal, foi o elo condutor dessa transformação, tanto na vida dele quanto na minha. E foi acontecendo, porque desde o primeiro dia, enfim, eu me aproximei. Eu acho que o fato de pedir licença, como você falou, às vezes um olhar, dar um bom dia. E depois eu comecei a visitá-lo com muita frequência. E aí quando eu chegava eu percebia os movimentos dele, porque ele tinha 2 latinhas de lata de tinta, bem velhinha, bem enferrujadinha, que ele virava ao contrário e eram as 2 do mesmo tamanho. Então aquilo ali é como se fosse a bancada que ele tinha para apoiar a prancheta e escrever. Então era a mesinha, digamos assim, a escrivaninha dele. E daí quando eu chegava, não que eu obviamente não pedia nada, né? Eu ia lá e sentava no chão, do lado dele. Mas aí quando ele me via, às vezes ele me via do outro lado da rua para atravessar, eu já via que ele se movimentava. E ele fazia 2 movimentos. O primeiro, ele já tirava a prancheta dele e colocava a latinha aqui, do lado. Eu já entendia, né? Falava, então tá, né? Sou bem-vinda. E o outro movimento, que tem muito a ver com o jeito dele ser, com a delicadeza dele, que mesmo, porque às vezes a gente pensa assim, uma pessoa que está morando na rua, obviamente, essa pessoa não tá indo ao banheiro, tomar banho, não tem acesso a isso que a gente tem. Pra gente parece tão normal que a gente às vezes nem valoriza, né, gente? Chegar em casa, lavar a mão, tomar banho, é muito natural pra gente. Mas ele não, ele morava num canteiro. E o que ele fazia? Ele levantava, porque ele sabia que eu ia chegar e ia pegar na mão dele, porque a gente acabava conversando e o contato físico era uma coisa natural. De pegar na mãozinha dele, de chegar, oi Raimundo, de tocar a mão dele, dele me entregar a mini página e pegar e conversar. Ele levantava e ele tinha cavado um buraquinho a mais ou menos uns 3 metros de onde era o lugar que ele sentava. Ele cavou um buraco. O que ele fazia? Ele pegava porque ele ganhava das pessoas esse saco que eu falei pra vocês que ele vestia. Ele cortava um pedaço do saco preto e colocava no buraco. E ele fazia uma pia. Aí ele ia com uma garrafa de água, ele também ganhava muita água, ele tinha muitas garrafas de água ao longo do lugar que ele morava. Aí ele ia e jogava um pouquinho de água
lavava as mãos, olha que lindo. Fazia assim para secar, aí vinha secando a mãozinha assim no caminho, sentava e me cumprimentava. Ele sabia que eu ia pegar na mão dele, ele sabia que eu ia pegar no braço dele, que eu ia sentar do lado dele. Então ele já meio que via que eu ia chegar e preparava essa cena. Então eu acho que esse vínculo, esse contato, que foi esse elo condutor, ele foi acontecendo e foi aumentando ao longo da nossa convivência. Já você sente que essa história, ela emociona as pessoas e que acaba sendo um exemplo de atitude a ser tomada, tanto por um poder público, um programa social, quanto pelos cidadãos em geral? Eu acho que, na verdade, né, todo mundo pergunta pra mim, é muito engraçado, as pessoas falam assim, ai, parabéns pelo seu trabalho. Eu falo, gente, mas eu não fiz nada, eu fiquei amigo dele. Tipo assim, não é na verdade não tinha nenhuma intenção, sabe? A coisa foi fluindo, a gente foi ficando amigo e foi acontecendo. Mas o que eu acredito que é o mais, assim, importante de deixar de mensagem é que qualquer um, que é o que você falou no começo, pode fazer alguma coisa para melhorar a condição do outro. E essa condição não necessariamente precisa ser você transformar a vida daquela pessoa ao ponto dela sair da rua. Mas pode ser você melhorar o dia daquela pessoa dando um sorriso. Sabe? Pode ser você fazer aquela pessoa ver que ela é uma pessoa. Porque eu percebi no Raimundo, e depois porque eu fiquei indo direto lá, né? Eu convivi com ele praticamente, eu brinco que eu fiz um estudo da vida dele. Fiquei ali do lado dele e as pessoas iam vindo e eu ia conhecendo. E eu percebi que quem está nessa condição de viver na rua, a pessoa se coloca ela mesma. Talvez por muitos tipos de violência que não necessariamente são físicos. Muitas vezes uma violência de você simplesmente virar o rosto. É um ato violento para com alguém. Então as pessoas vão ficando num estado de depreciação da sua autoimagem. Então a pessoa vai se achando inferior. Cada vez os demais. Então, assim, a pessoa vai ficando num estado que a pessoa fica naquela letargia, naquela coisa que é difícil, às vezes, de você falar, não, olha, você é muito importante. Você é um poeta, ou seja, qual for o que a pessoa tenha de bom, todo mundo tem algo bom. Então, eu acho que a mensagem da história, sobretudo, é que a gente pode, dando um bom dia, olhando no olho, se importando, dando atenção, porque eu acho que a atenção é o ponto. Às vezes você não... Porque o Raimundo, gente, eu nunca dei R$1 pra ele. Não porque eu não tenha querido dar, porque ele não aceitou. Porque ele não pedia nada. Então, às vezes, eu tentava, Raimundinho, ó, aí dava alguma coisinha pra ele, assim, levava uma comidinha pra ele. E ele pegava com muita delicadeza. Aí, quando ele via que tinha dinheiro, ele falava, por favor. Me devolvia. Ficava bravo comigo. Então, assim, porque em geral, o que a gente pensa, né? As pessoas que estão numa condição, nessa situação, porque tá difícil pra todo mundo. Imagina para quem não tem teto, né? Para quem, de certa forma, já rompeu muitos vínculos sociais. Então você pensa, será que eu preciso dar algo para essa pessoa? Claro, essa pessoa precisa de tudo. Mas eu acho que o mais importante é a atenção. É o carinho, é o olhar, sabe? É você, sei lá, se disponibilizar. Então eu acho que essa é uma mensagem que pode ser usada para qualquer um. Chala, outra coisa importante como é que a tua família reagiu a isso? Lembro-me que uma das vezes, acho que era no mês de maio, no meio da noite, você falou assim, não, vou levar um cobertor pro Raimundo, e você deixou a sua casa e foi lá, não conseguia dormir, se não fosse levar esse cobertor pro Raimundo. Além disso, as pessoas na rua olham e falam, você é parente, você conhece, você é médica. Você é assistente social? Assistente social. Como é que foi isso, essa relação com a tua família e também com as pessoas que vinham ali, né? Então, primeiro assim, tem duas histórias engraçadas. Essa é uma delas, que eu estava com meu marido, estava deitado para dormir, eu falei, não consigo. Não consigo. Eu falei, olha, eu entendo, tá frio, você pode ficar deitadinho, mas eu vou ter que ver o Raimundo. Aí óbvio que ele veio comigo, né? Aí ele falou, bom, vamos lá. E, gente, foi muito louco, porque assim, era muito frio. Eu fui ver Raimundo de cachecol, porque São Paulo faz frio, né? No inverno, não é que assim, no Rio de Janeiro não faz tão frio, no Nordeste não faz, mas em São Paulo faz frio.
Eu cheguei e ele botava um plástico bolha, porque daí tem os plásticos pretos que ele se vestia, e tem um que ele usava, que era como se fosse um plástico bem grosso, transparente, e que ele entrava dentro da bolha, e ele ficava ali quando estava fazendo frio, quando estava chovendo. Então, quando eu cheguei, devia ser mais 11 e pouca da noite, ele estava dentro desse plástico. Aí eu cheguei pertinho, aí ele levantou, né, o plástico. Aí a primeira coisa que eu falei pra ele, eu não conseguia, assim, me contei, eu falei, Raimundinho, que eu já chamava ele de Raimundinho, já estava mais ou menos íntima, tinha 1 mês e pouco a gente se conhecia, mas eu já... Falei, você não tá com frio? Assim, tipo, eu morrendo de frio. Aí ele olhou pra mim assim, com a maior calma do mundo. O frio e o calor são transitórios. O café esfria progressivamente. A gente não armazena nada. Olha a resposta do cara, né? Eu falei, gente, que incrível. Tipo, então assim, ele estava tão conectado que aquela situação, a cabeça, a forma como ele concatenava as ideias, que pra mim, assim, tudo que ele falava eu achava que era poesia. E de fato é lindo isso, é uma mensagem incrível. Aí eu falei pra ele, nossa, Raimundinho, nem sei o que te dizer, porque que coisa linda isso que você tá me falando, né? Mas olha, eu te trouxe um cobertor porque eu não estava conseguindo dormir. Aí ele falou, não se preocupe comigo, ele sempre falava isso. Não se preocupe, não perca seu tempo. Aí ele dizia toda hora que negócio de perder tempo. Aí eu falava pra ele, Raimundinho, olha, eu não tô perdendo, eu tô ganhando. Ele, não, você não tem que perder seu tempo. Eu falei, olha, se eu tô te conhecendo, eu tô tão encantada, não é perda de tempo. Eu tentava convencê-lo a isso. Aí tem tudo a ver com o que eu tava falando, que a autoimagem dele mesmo, era bem depreciativa. Então essa foi uma história muito bonitinha. E a outra foi meu pai. Começou a ficar preocupado, porque eu falava dele pra todo mundo, né? Minha casa, não sei o quê, porque Raimundo. Meu pai, minha filha, eu sei que este senhor é incrível, nas palavras do meu pai na época. Mas vocês estão chegando em São Paulo, e a gente, assim, começando um negócio, empreendendo, pensa, no Brasil, sem ser de São Paulo, minha família longe, o Inácio, a família dele é argentina, de outro país, então a gente super começando ali, garimpando o mercado, e meu pai, preocupado que eu ia levar o Raimundo para morar com a gente. Então ele foi falando cheio de dedos, né? Não, eu sei que esse senhor é incrível, mas assim, vocês estão numa situação muito delicada, vocês estão começando ainda, né? A se organizar, chegaram há pouco tempo. Eu falei, pai, fica tranquilo, o Raimundo não vem morar com a gente, porque ele nem chegou a falar diretamente, eu já entendi o que ele queria dizer. Porque eu já convidei 1000 vezes e ele não quis. Eu não vem porque ele não quer. Mas aconteceu tudo isso, tipo assim, as pessoas reagiam com muita surpresa. E parece, né, nessa realidade que estamos hoje de aparências de rede social, que se mostra muito é só a foto bonita, né, a foto do que é bonito, do que é elegante. E a realidade está aí, muito próxima, do nosso lado. E quantas vezes a gente não tem essa carência de afeto, de olhar, e muito do lado ali, e a gente não percebe, ou não estende a mão, que não é dinheiro, não é exatamente dinheiro, é a atenção. Chala, e como é que no caminhar disso tudo veio o livro, o Incondicional? Então, é isso, pode pegar. Incondicional. Então, o livro veio porque tanta gente ficava me perguntando, né? E aí, como é que você conheceu? Tudo que a gente está falando aqui. Várias perguntas. Mas e não sei o quê. E eu também acabei tendo contato com muita editora, as pessoas se aproximaram, e, enfim, e perguntavam, curiosas. E aí eu criei uma página para o Raimundo, para ele poder publicar as poesias dele. Então, por meio da página, um monte de gente também perguntava. Aí, bom, meio que aconteceu de uma forma assim despretensiosa, que tem até um pouco o objetivo, né, desse encontro é mostrar para vocês que ser autor ou escrever algo que antes você fala assim, nossa, a pessoa é escritora, você imaginava, né, figura do escritor, cheio de pompa. Mas eu acho que sempre que a gente tem uma história bacana, que todos nós temos, a gente pode escrever a nossa história. Ele nasceu no interior de Goiânia. E daí quando ele tinha 21 anos, ele queria estudar. E lá onde ele estava, numa cidadezinha muito pequenininha, Piacá,
ele não tinha essa possibilidade. Ele chegou a estudar o primário, chegou a fazer o secundário, mas ele queria fazer uma universidade, ele queria algo mais. E aí São Paulo é acho que um roteiro que encanta, né? A pessoa que está querendo ir para um lugar grande, querendo crescer, querendo estudar, e ele veio para cá com essa intenção. E quando ele chegou em São Paulo, ele começou a trabalhar como jardineiro. Então ele cuidava do jardim de algumas casas e foi um trabalho que ele foi desenvolvendo, mas ele não conseguiu estudar. E aí o que ele fez? Ele virou vendedor de livros usados. Porque é a maneira que ele encontrou de se aproximar dessa vocação e dessa vontade que ele tinha. Então quando ele veio para São Paulo, ele trabalhou de jardineiro e de vendedor de livro usado. E por ele vender os livros, ele lia. Então ele sempre fala que ele, eu não sei os números de cabeça, mas que ele chegou a ler, sei lá, um absurdo, de uma quantidade enorme de livros. Então esse é um grande exemplo pra gente, que a gente pensa assim, poxa, quem é culto é quem tem uma condição material favorável, né? Quem nasceu numa família que, sei lá, que a mãe, que o pai tem uma biblioteca dentro de casa e a pessoa, por isso, ela é culta, por isso ela estudou. No caso dele, não. Ele nasceu no interior, numa cidade super pequenininha. Ele veio com 21 anos, mas a vontade dele era tão grande que ele foi conseguir, mesmo com as limitações de uma pessoa que não é dessa cidade, né, que veio de uma realidade diferente, vender os livros para poder ler. Só que no final, como acontece com um monte de gente, ele foi segurando como ele pôde, mas quando chegou em 78, e ele contou para mim que chegou um dia que ele tinha trabalhado um mês inteiro, que ele não tinha tido descansado nem um dia, e ele não conseguia pagar o aluguel do quartinho, que ele morava num quartinho. E aí ele chegou à conclusão, bom, uma pessoa que trabalha um mês inteiro, não descansa, não consegue pagar o aluguel de um quartinho, tem que ir para a rua. O que ele vai fazer? E também teve um outro episódio que aconteceu, enfim, que furtaram os livros dele e ele ficou... Eu acho que o que acontece? Vão acontecendo situações, uma grande, uma menor, uma maior, mas que vão levando a gente a algumas coisas na nossa vida, né? Então, acho que ele foi sendo... O que ele foi vivendo e as coisas que foram acontecendo, de certa forma, o conduziram a tomar essa decisão. Porque foi uma decisão dele, porque ele realmente não conseguiu mais. E aí, um belo dia, eu recebo uma mensagem do irmão falando que era o irmão dele. Que estava procurando, que estava encantado, que queria ele de volta. Aí eu não consegui nem dormir, né? Porque se foi, sei lá, 11 horas da noite, falei, pronto, né? Agora é uma noite em claro, mas vamos lá, né? Aí mandei a mensagem, olha, eu sou vizinha, sou amiga, vou todo dia, ele tá bem, eu adoro ele é muito especial pra mim, meu telefone é esse, me liga. Aí 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, toca o telefone, né? Do irmão. Aí a gente conversou 1 hora, sei lá quanto tempo, no telefone. Aí eu já no telefone mesmo, eu falei assim, olha, manda uma foto pra mim agora, dos irmãos, tudo, dos seus filhos, que eu vou levar pra ele agora. Não consigo nem trabalhar, não consigo fazer nada. Aí eu fui, ele me mandou as fotos, aí eu mandei imprimir, tinha uma gráfica pertinho da minha casa, que eu falei assim, eu quero um negócio bonito, né? Pegar minha impressora aqui, minha Cretref, não, quero levar um negócio lindo pra Raimundo, né? Aí mandei imprimir, peguei assim umas fotos grandes, assim, cheguei lá, assim, nervosa, não consegui nem falar. Falei, Raimundinho, Francisco Arruda, sobrinho, seu irmão. Aí ele ficou assim, parado, me olhando. Me ligou hoje de manhã, Raimundinho. Eu não conseguia nem falar com ele. Aí ele ficou assim, me olhando. Aí eu fui logo mostrar. Eu já fui, nem lembro o que eu falei, gente. Tava tão emocionada. Aí mostrei a foto. Ele bateu o olho, o nome de todos os irmãos. Pá, 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 pá. Falou o nome de todo mundo, porque ele é muito inteligente, como você falou. Então ele tinha uma memória, lembrava de todo mundo. Sabe? Então, assim... E aí eu fui resgatando, eu conversei, falei, olha, ficamos 1 hora no telefone, contei o que o irmão dele tinha me falado, mostrei as fotos, depois daquela emoção toda, eu falei, eu vou ligar pra ele agora. Ele falou, não incomode eles. Eu falei, não, Raimundinho, eles estão esperando a minha ligação. Aí eu liguei do meu celular, botei no Viva Voz e eles se falaram. Gente, foi absolutamente lindo. E depois desse dia, né,
eu todo dia que ia falar com ele, tinha meu ritual. Chegava, como é que foi seu dia, Raimundinho? Aí ele contava. Ah, acordei, escrevi, o que você escreveu? Aí queria saber o que ele tinha escrito naquele dia. Aí falava o que eu tinha feito. Ah, então, não aconteceu isso, aconteceu aquilo, blá, blá, blá. Bom, vamos ver a página. Bom, agora tem mais 3 pessoas, agora não sei quem falou aqui, papapá, qual é a poesia que a gente vai postar? A gente fotografava a poesia que ia postar. Falei, agora vamos ligar para tua família. Aí ele sempre falava, não incomode eles. Eu falei, não. Na verdade, eles estão esperando. Aí já é um problema meu com eles. Se eu não ligar, eles vão ficar bravos comigo. Eu vou ligar. Aí ele ficava todo assim, durinho. Aí eu ia, ligava, aí ele falava com sobrinha, com irmã mais velha. Aí cada dia passava um no telefone, né? E foi indo, até que ele voltou para casa. Higiene material, higiene mental. Aqui, não sei qual é a mais difícil de praticar. Sou assim, de tanto fazer contato com seres imediatos que vivem em meu quintal. E vou guardar a minha nave espacial no bolso pra não me esquecer. Eu não me esqueço